Chef Stein convida. Bem-vindos ao Chef Stein Convida. O programa de hoje vai ser especial porque eu trago um talento regional, Viviane Prado, aqui da região de Limeira, com uma mão maravilhosa para os doces. Ela é conhecida aqui na região porque ela tem uma fruta francesa muito especial e muito saborosa que eu quero que vocês conheçam, tanto a Vivi como a receita que ela vai mostrar para a gente. E eu vou aproveitar também no programa de hoje, eu vou ensinar para vocês um pouco sobre o universo do vinho do Porto. Oi, Vivi! Bem-vinda! Como está? Obrigada! Vivi, você é super bem-vinda aqui no Chef Stein. Eu queria mostrar para vocês e que vocês conheçam, essa é a Viviane Prado. Nós estamos na cidade de Limeira e ela é muito conhecida aqui, gente, não só em Limeira, mas em toda a região, porque ela produz trufas, mas trufas francesas de uma qualidade que vocês não imaginam. Não é, Vivi? Sim. Você vai contar um pouquinho pra gente Vou, hoje? vou falar um pouquinho como para esse vocês. Universo? Sim. Maravilha. Então ela vai trazer pra gente, e a gente vai fazer juntos aqui uma das receitas que ela trouxe pra gente e pra vocês sobre esse universo das trufas francesas ou do chocolate especial. E ao final nós vamos harmonizar, que esse é um grande detalhe que eu quero trazer para vocês, um pouquinho do palato aqui para vocês aprenderem como é que a gente pode, né, Vivi? Harmonizar as trufas da Vivi. Posso te chamar de Vivi? Pode. Maravilha. Claro, então vamos lá. Vivi, primeiro eu queria saber de você, me conta um pouquinho para mim e para todos ali. Quais são as suas memórias olfativas lá de trás da sua avó, da sua infância, dos seus pais? Tudo isso, todas essas memórias, refletem no teu trabalho hoje, não reflete? Reflete, muito. Né? E eu queria saber um pouquinho, me conta, como é que foi essa infância e o que você lembra dessa área de gastronomia? Conta pra gente. A minha infância é a mais gostosa que pode falar, por eu morei com meus avós, com a minha avó principalmente, e a minha avó era aquela que chovia, vamos fazer um bolinho de chuva. Uau, que delícia, a minha avó também. Morava com a minha outra prima, então a gente brincava, não tinha muito o que fazer, ela ia lá e fazia, e aí a gente fazia aqueles desenhinhos, ela deixava a gente fazer. Então, assim, eu tenho uma memória muito afetiva com ela, e ela traz essa coisa da sensação que é do bem-estar, do alimento, do acolher, não é? Acolher. Então, isso é um pouquinho da hospitalidade, né? Hospitalidade na comida, na gastronomia. Falando nisso, vocês sabiam que hospitalidade, da onde vem esse termo, você sabe? Não sei. Hospitalidade, gente, vem de hospital ou até de hospício. O que a gente vai fazer num hospital? Se tratar, se curar, cuidar, se curar. E como é que a gente é tratado no hospital? Com muita atenção, com muito carinho, com muito aconchego. Então, do hospital, do hospício, sai a hospitalidade, que é o local onde você é acolhido. Essa é a ideia da hospitalidade. Faz todo sentido. E nessa hospitalidade da sua avó, lá na infância, quais eram as lembranças de sabores, de comidas? O que ela fazia que te traz até hoje? Você fecha o olho e lembra num dia chuvoso como hoje, o que ela fazia para você comer que você lembra? A avó faz coisas que é encantado, né? É que nem uma coisa simples vira aquela coisa encantada. Vira um banquete, né? O arroz branquinho, que era um arroz branco, ficava branco, que hoje eu tento fazer e eu não consigo fazer. Minha mãe não conseguia fazer o arroz branquinho, minha avó fazia aquele arroz branquinho, assim. A comida, aquela salada que ela fazia de batata com ovo. Então era tudo muito gostoso, era tudo muito bom. Essas memórias são maravilhosas, né? Eu tenho. E a gente traz isso, gente, a gente traz isso pro dia de hoje. Pensa você aí na sua casa. Qual é a sua memória afetiva que mais traz você para os dias atuais? Quando você fecha o olho, o que você lembra? Qual comida te vem à mente?
né? Isso é puro amor, não é, Vivi? É por amor, é por afeto. E cozinha é isso, né? Cozinha é Gastronomia, isso. cozinha é estar ali se reunindo. É doar, não é? É doar. Você não acha que é um doar É para o doar. outro? E isso, saber doar, gente, saber servir, né? Eu falo isso para meus alunos sempre. Saber servir o outro, eu acho que é uma das coisas mais ricas nos dias atuais que a gente tem, né? Saber doar o seu tempo, sua atenção, seu profissionalismo, sua habilidade, seus sabores, tudo isso é muito rico e o mundo está precisando muito, não está, Vivi? Precisando muito. E hoje em dia, depois da pandemia, veio isso de receber em casa, de colocar usar os melhores pratos, as melhores taças. E né, servir trufas feitas com muito carinho, como algo muito especial, como uma hospitalidade mesmo, um acolher, né? Mostrar a importância que o outro tem quando você pode presentear alguém com uma trufa diferenciada dessa. E aí, você trouxe pra gente um monte de coisas aqui, não viu? Trouxe. E o que você conta pra gente? O que você, Vivi, vai fazer hoje aqui no programa do Chefe Está em Convida? Ó, você sabe que eu uso tudo menos sem açúcar. Tudo com coisas assim, quanto menos açúcar e mais cacau, mais doce. E hoje eu trouxe uma novidade aqui no seu... Ah, é? Temos uma novidade. Temos. Mas antes de contar a novidade, eu queria falar um pouquinho, porque isso me fez lembrar de como eu conheci a Vivi. A Vivi, vou contar rapidamente para vocês. Eu fui num jantar gastronômico e a gente fez todo o jantar, foram harmonizações de vinhos e tudo mais, aqui na cidade de Limeira. E eu estava sentado num restaurante, um bistrô, uma mesinha, eu e a Cláudia Gomes, a minha sócia, estava na frente e a gente estava conversando, degustando e tudo mais, e conversando sobre as comidas. Sim. E na mesa ao lado estava a Vivi, que eu não conhecia, com o marido André. Mas era uma mesa muito perto, muito grudada. E eu conversando com a minha sócia, com a Cláudia, e falando não sei o quê, de repente tinha umas trufas que ela deixou em cima das mesas para o final. E aí a gente tinha já terminado, eu peguei uma das trufas e conversando com a Cláudia, coloquei aquilo na boca. A hora que eu coloquei na boca, pessoal, aquilo foi assim, me levou para um outro patamar. Eu falei, Cláudia, o que é isso? Isso aqui está acima da média, isso aqui me chamou muito a atenção, isso aqui tem muito sabor, isso aqui é diferente. Quem é essa pessoa? Quem faz isso aqui? Aí nisso, a Cláudia faz assim, aponta. Aí eu olho para a mesa do lado, quem tá olhando para mim com um olho desse tamanho? Quietinha lá! E tomando um susto, né, Vi? Porque minha reação foi muito rápida de, tipo, isso aqui é muito bom. E eu não sabia que quem faz estava na mesa do lado. Daí a Cláudia, que conhecia muito bem a Vivi, falou, ela que faz, ela que produz essas trufas. Eu falei, não, impossível. É maravilhoso, isso aqui é muito bom. Vocês precisam experimentar essa trufa que é acima da média. A partir daí, muitos eventos que eu fiz, sempre eu chamo a Vivi para finalizar com as trufas delas, porque eu acho que é um momento afetivo e memorável. A pessoa, quando põe as trufas da Vivi na boca, elas realmente é quase de virar os olhinhos, sabe? Assim, você entra em êxtase na gastronomia de tão delicioso que é. Só esse parêntese para a gente entrar na receita e é uma novidade que ela vai trazer aqui para a gente, tá? Vivi, então mostra pra gente qual é a receita especial que você trouxe para o programa de hoje. O que você trouxe de especial pra gente? De especial, eu vou fazer noz pecan. Uau! A noz Nossa, pecan, deve ficar uma delícia isso, Vivi. A noz pecan, ela é manteigada, ela é nobre, então assim, e lá no europeu é muito comum usar com chocolate amargo, então ela combina muito com chocolate amargo, ela dá aquela cremosidade e aquela manteigada, você vai gostar bastante. E pelo que eu vi, você traz ela também em pedacinhos, então vai ter essa crocância dela Isso, também. eu trouxe para você poder ver, né, para todo mundo lá de casa ver, e aqui a gente vai passar nela, a hora que eu fizer, a gente faz a ganache e a gente finalizar com ela. Entendi. Então ela vai ter aquele, você morde esses além do visual que vai ficar super bonito também. Fica lindo. Então mostra pra gente, Vivi,
quais são os ingredientes que a gente vai usar agora? Manteiga, tá? Uma boa qualidade. Bom, Aqui, isso, gente, tudo que fala de Vivi, você tem que ser de boa qualidade, né? Porque o resultado aqui o final chocolate importa 70%. Aqui Vivi é um chocolate belga, esse? é um chocolate belga, Ah, maravilhoso, 70%. Né? Aqui tá a nossa pecan já toda trituradinha. E aqui é um chocolate próprio para derreter, porque aqui não ia ter o lugar para fazer, para esperar, então tinha que ser uma coisa mais Esse é para ágil. fazer a cobertura? Para fazer a cobertura. Isso. Maravilha. Aqui tem o cacau em pó, nós vamos finalizar depois, que esse cacau em pó... E Vivi, é muito me conta o que é isso aqui. Isso aqui... Conta para mim. Isso aqui é segredo, hein? Eu acho que tem algum segredo aí, não tem? Aqui é a porção mágica. Ah, e eu sei, você vai contar isso pra gente ou não? Ah, não vou contar. Ah, Vivi, ela não vai contar pra gente? Não. Mas fala só um pouquinho. Aqui é um blend. É um blend do quê? Blend. É um blend de várias bebidas. Bebidas? Que é o que então dá o esse toque. É o toque da Vivi Prado, da Viviane Prado. Isso, porque daí você faz um blend, é um blend a fórmula que foi da criado. Coca-Cola. É bem isso, foi criado para fazer essas trufas. Esse é o diferencial dela, esse é o diferencial. Tá aqui, ó. Bom, então quem quiser experimentar esse sabor final vai ter que comprar uma trufa da Vivi, porque isso aqui, gente, é a fórmula mágica que ela guarda, as 7 chaves. Você tá no... E, lógico, é o diferencial dela, né? Ela desenvolveu essa fórmula aqui que realmente traz a trufa dela para um outro patamar, né? Vamos lá? Vivi, que tal a gente começar a fazer agora um pouco dessa novidade que você vai trazer pra gente? Você topa? Topo, Vamos claro, lá, então? Vamos lá. O que você fez? Você derreteu o chocolate belga? Isso, eu derreti o chocolate belga, tá? Tá derretidinho aqui. E agora, o que você vai misturar aí? Agora eu vou misturar a manteiga. Ah, maravilha. A manteiga não pode estar muito quente, tá bom? Tá. Até ela derreter. Até ela derreter. Aí ela derreter. Nossa, isso tá ficando muito bom, hein? E fala uma coisa, Vivi, no meio desse todo esse chocolate belga, você coloca um pouco de noz pecan também ou não? Coloco. Ah, é? Põe um pouquinho, que é para dar aquela crocância. Ah, a hora que a gente morde, né? Porque daí ela vai misturar junto com a bebida também. Deve ficar bom isso, hein? Agora vai a bebida. Agora, gente, é o momento especial do segredo, a fórmula da Coca-Cola da Vivi Prado, não é? Sente o perfume. Deixa eu sentir o aroma delicioso, isso vai ficar muito bom. Daí a gente coloca, olha. E aqui tem um outro segredo que eu vou falar para vocês. Ah, ela vai contar um segredo pra gente? Tem. Aqui você não mexe muito para não evaporar a bebida. Ah, bebida para ficar aquele gosto do álcool mesmo, né? Residual. Porque se mexe muito, evapora. Olha a cor. Olha como que vai ficando já. Ó. E qual é o próximo passo agora, Vivi? O próximo passo, a gente vai pegar, vai colocar um plástico aqui e colocar para gelar. Para depois fazer as bolinhas. Maravilha. Então, feito essa receita, coloca-se esse plástico, tem que... Coloca esse plástico... Em cima mesmo, né? Para não formar aquelas bolinhas. Aquela camadinha também. E aí leva para a geladeira quanto tempo? Leva para a geladeira umas 4 horas, mais ou menos. Não coloca no freezer. Tá, só geladeira, com plástico para não formar aquela camada em cima. Isso. E não oxidar, né? Por isso que é o plástico, Vivi. Quando a gente põe o plástico, não deixa que o ar entre e oxide e cria aquela camada, e aquela camada fica com uma diferença de textura e tudo mais. Então esse plástico protege esse alimento, no caso as trufas. Isso. Tá bom. Feito isso, geladeira 4 horas, aí volta com a massa pronta. Isso.
Vivi, você conhece um pouquinho sobre a história do vinho do Porto? Não conheço. Vocês conhecem em Não. casa? Querem ouvir um pouquinho? Eu trago no Queremos. programa um pouquinho de curiosidades também. O vinho do Porto, imaginem em Portugal, né? Você tem Lisboa. Subindo ao norte, nós temos a cidade do Porto. Em frente, nós temos uma cidade que se chama Vila Nova de Gaia, que na verdade é uma grande montanha, toda perfurada. Eles perfuraram e hoje são lugares, túneis, onde eles guardam o vinho que vem do norte de Portugal, é colhido e vem para se produzir, o vinho do Porto. Qual que é a história do vinho do Porto? Os ingleses dominavam o comércio ali na região da Europa. E eles começaram a comprar os vinhos dos portugueses e levar e transportar até a Inglaterra. Mas o vinho não era de boa qualidade. Quando chegava na metade do caminho, com as chuvas, com a tempestade, com o sol, com o balanço do mar, tudo esse vinho virava vinagre, ele morria. Aí, você sabe, Vivi, todo barco naquela época tinha uma aguardente. Lembra dos piratas? Sim, sim. Eles recebiam parte do salário deles com rum, né? Então é muito comum você ter os navios, eles tinham uma aguardente dentro. Em Portugal, a aguardente clássica de Portugal é a bagaceira. E é como se fosse a nossa cachaça, só que é a bagaceira deles. E alguém teve a grande ideia de pegar um pouco de bagaceira e colocar dentro do barril do vinho e levar para essa viagem para Londres. Chacoalhou, tomou chuva, tomou sol. Chegando em Londres, alguém pegou esses barris e colocou ali do lado e esqueceu esses barris por vários meses. Uhum. E aí alguém lembrou uma hora e falou assim, nossa, tem uns barris que a gente trouxe de vinho lá de Portugal, vamos ver como é que eles estão. E a hora que eles abriram e tomaram esse vinho, era um vinho completamente diferente. Nasce o vinho do Porto, que é um vinho normal, acrescido de uma aguardente. No caso de Portugal, a bagaceira. Então, é um vinho que se aciona uma aguardente nele. Por isso que a graduação alcoólica dele, esse aqui, tem 19,5 de graduação alcoólica. Uma graduação alcoólica muito alta, por causa da aguardente. Tá? Então, legal. Por isso que ele é mais doce, porque quando você coloca a aguardente nele, interrompe o processo de fermentação e preserva o açúcar. Sabia disso, Vivi? Não sabia. Vocês sabiam disso, gente? Uau, isso ficou maravilhoso, Vivi. Muito bom. Gente, isso aqui é acima da curva, isso aqui é delicioso. E a harmonização não ficou maravilhosa? Parece Vivi, vamos junto com o pessoal brindar? Vamos. Esse momento. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e façam em casa, né, Vivi? Façam essa receita ou eu vou deixar depois o contato da Vivi para vocês chamarem, pedirem, experimentarem as trufas da Vivi. Um brinde, Vivi! Um brinde. Um brinde, pessoal! Bom, vamos saber um pouquinho mais sobre o vinho do Porto. Para isso, para a gente chegar nesse momento, a gente tem que voltar um pouco à história e entender o papel da Inglaterra e da França. Porque o interesse dos ingleses no vinho português. Por volta de 1703, existia um tratado dos panos e vinhos, que era uma troca onde a Inglaterra colocava toda a sua produção de tecidos para Portugal comprar, com baixíssimas taxas, e, em contrapartida, Portugal exportava seu vinho para a Inglaterra com taxas subsidiadas. Por quê? Porque a Inglaterra estava em guerra com a França. E na Inglaterra era muito consumido a região de Bordeaux, da França, os vinhos de Bordeaux. Mas com essa
um fechamento dos portos e dos comércios com as taxações, então o foco da Inglaterra vira-se para Portugal e começam os ingleses a se direcionarem para a região do Douro e do Porto, onde eles começam a comprar terras ali e a produzir os seus próprios vinhos. Tanto que é uma curiosidade que hoje nós temos uma casa de vinho do Porto, que são os vinhos fortificados, que estão na mão dos portugueses mesmo, a Casa Ferreira, ou a Ferreirinha, como era conhecida a viúva, que tomou frente e fez um grande negócio com vinho fortificado, e a marca se chama Ferreirinha. É a única que está na mão dos portugueses. Hoje foi comprado pela família Guedes, mas ainda o nome do rótulo se chama Ferreira. Por quê? Porque os ingleses estavam dominando economicamente todo o Douro e Portugal corria o risco de virar uma colônia financeira da Inglaterra. Então, Marquês de Pombal, em 1756, ele toma uma atitude. Porque o que estava acontecendo naquela época na região do Douro? O primeiro nós já sabemos, os ingleses estavam dominando tudo, comprando tudo e virando um território inglês. Pombal não queria isso. Segundo, que existia uma falsificação do vinho do Porto muito grande, que o mercado inglês não queria, estava se recusando. E o rei teria que tomar alguma atitude para poder barrar aquela falsificação, aonde eles colocavam suco de sabugueira e açúcar dentro de vinhos comuns para se passarem por vinhos do Porto. Então o rei estava combatendo os ingleses e a posse das terras, estava combatendo a falsificação do vinho do Porto. Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Essa foi a primeira área demarcada por Marquês de Pombal em 1756 na região do Douro, em Portugal. Ele pega geograficamente o pedaço de melhor produção do vinho e traz todo para o comando do rei. Com isso, ele tira da mão dos ingleses e passa para a corte portuguesa o controle da produção do vinho do Porto. E com isso, com tabelas de preço, ele consegue trazer de volta para portugueses o domínio e o comércio do vinho do Porto. Mas não só os ingleses ficaram muito chateados e irritados, como a população também do Porto. Por quê? Porque eles não podiam mais comprar diretamente, eles tinham que comprar do rei, que estava tabelado ao preço do rei. Isso cria uma das revoltas maiores ligadas ao vinho e mais sangrentas. Foi uma revolta popular em 1757, onde a população, em fevereiro daquele ano, a população sai às ruas numa quarta-feira cinzenta e começa a criar um motim. E esse motim levou à invasão do departamento tributário da cidade e fez com que Marquês de Pombal mandasse uma comissão para lá, para o Douro, e aonde foram, ao final dessa comissão de justiça, foram incriminadas 25 pessoas à morte. Então foi uma revolução muito importante ligada ao vinho e ao vinho do Porto, né? Então a importância daquela região ser a primeira área demarcada do mundo de qualidade e de controle no caso, a corte portuguesa. Agora vou contar para vocês uma curiosidade relacionada ao universo do vinho do Porto. Em 1910, aqui no Brasil, você vai lembrar disso, se for uma pessoa mais da antiga, você vai conseguir lembrar disso, porque acho que você bebeu muito isso na infância. Eu bebi muito, acho que você também. A geração mais jovem, geração Z, nem imagina o que é isso que a gente vai falar aqui agora, mas em 1910, Cândido Fontoura cria um tônico para sua esposa que estava sofrendo de anemia. E lá continha fósforo, ferro e plantas medicinais. Mas, para ficar mais palatável e para abrir o apetite, ele adicionou uma grande parte de vinho do Porto nessa receita. E aí, imaginem vocês, a partir de 1910, as crianças do Brasil eram tratadas e servidas com um tônico com quase 10% de álcool, o dobro de uma cerveja normal. Todos os dias, essas crianças ganhavam a sua colherada
de Biotônico Fontoura. E a origem vem diretamente ligada ao vinho do Porto. Também, em 1920, começa, outra curiosidade, pessoal, em 1920 começa a lei seca nos Estados Unidos. E uma grande forma de conseguir burlar essa lei foi importar do Brasil tônico Fontoura e vender nas farmácias como um remédio. Mas, na verdade, as pessoas usavam como uma bebida que tinha quase 10% de álcool, porque eles não tinham acesso a álcool. Então, usavam o Biotônico Fontoura como um grande aperitivo. Você sabia dessa curiosidade? Legal, né? Chef Stein